Pessoal, Present Perfect, ele é o tempo mais importante, vocês vão ver esse carinha até o ensino médio, até o Enem, certo? Vocês vão ter contato com o Present Perfect. Quando a gente fala de notícia, certo? E aparece notícia, ele é o tempo verbal que está cadenciado nas notícias, que quando eu preciso criar uma notícia, ou eu preciso especificamente aí atender uma perspectiva temporal entre passado e presente, eu uso esse present perfect. Quando eu quero criar um espaço cronológico, né, de tempo entre uma situação no passado e outra no presente, eu uso o present perfect, tá? Isso foi dito nas aulas anteriores, fizemos exercícios antes, vocês já estavam fera, né? Só que como a gente voltou agora do recesso, eu vou continuar nessa perspectivazinha, certo? Para a gente dar uma lembrada nessa apresentação. Essa aqui ela está mais completa, certo? Que ela tem essa característica exatamente de retomada. Só para deixar vocês cientes, eu estou com uma apresentação do PowerPoint aberto. Todos vocês na sala, certo? Vocês, os 32 alunos, vocês têm que estar vendo a apresentaçãozinha aqui que está rolando, certo? Caso você não esteja vendo, aí coloca o Xandão, não está aparecendo não, Xandão, isso, certo? Que a gente vai organizando aqui e recompartilha a tela se for o caso. E aí vamos para cá, Present Perfect. Vamos, filho. Aí. Pessoal, vamos começar pelo conceito, certo? Eu criei uma linha do tempo aqui para vocês, certo? Eu tenho o passado, eu tenho o futuro e eu tenho agora, né? Eu já recriei isso na sala da gente no quadro e agora eu trouxe essa cara mais gráfica, tá? Eu coloquei um coronavírus aqui só para a gente conhecê-lo pessoalmente. Aqui a boquinha representa o ato da fala, certo? É representado pelo discurso, pela fala, então ele está situado no agora. Tem alguns tempos verbais que, em vez de a gente situar o coronavírus aqui, a gente vai situá-lo aqui, tá? Ou a gente vai situar, vai fechar aqui uma linha, vai fechar aqui outra linha e vai situar ele aqui especificamente, ou a gente vai situá-lo aqui. Então, quando tiver situações envolvendo o futuro, envolvendo o presente ou envolvendo o passado, o professor Alexandre vem e usa essa linhazinha do tempo para poder formatar, né? Observe que ele saiu de um canto, foi para o outro, tá? Fique ligado aí que ele vai se movimentar, viu, pessoal? Se você não prestou atenção, ele saiu de um cantinho, ó, ele estava aqui em passado, certo? E ele se movimentou para o presente. Então, o present perfect, ele tem essa característica de conectar o passado ao presente, certo? Beleza? Foi exatamente o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Ele se conecta entre passado e presente. É uma ação que ela está conectada entre passado e presente. Agora eu trouxe uma segunda maneira de demonstrar essa conexão temporal para vocês. Vamos lá. O que é que está acontecendo aí? O coronavírus ele está em uma conexão entre passado e presente. Observe que ele não para, tá? Ele está se movendo da esquerda para a direita e para a gente, né, contextualizando, ele está se movimentando entre passado e presente. Disse a vocês nas aulas anteriores que esse movimento que ele está tendo, ele tem um ponto A e ele tem um ponto B, certo? Nesse ponto A e nesse ponto B, especificamente ele está conectando passado ao presente. Confere? Confere, Xandão. É uma ação que ela aconteceu no passado e ela exerce influência no presente. Beleza, isso mesmo. E aí agora, ó, eu vou fechar aqui, ó, passado, vou fechar aqui presente e observe que essa linhazinha aqui, essas setinhas de lá para cá, elas estão fechando o ato do coronavírus nesse espaço aqui, ó, entre esse espaço cronológico de passado com esse espaço cronológico de presente. Quando isso acontece, o tempo verbal usado é o present perfect. Uma ação que ela aconteceu no passado e ela exerce influência no presente, certo? Vou agora criar um cenário. Há 60 dias atrás, passado, nós tivemos contato com o coronavírus. Beleza. Hoje, quando você liga a sua TV, o que é que você encontra?
coronavirus. De manhã, coronavirus. Na hora do almoço, coronavirus. Na hora do jantar, coronavirus. Está tendo uma conexão de 60 dias atrás com o hoje. Correto? Então, se isso está acontecendo, é present perfect. Se você ligar ainda sua TV amanhã, certo? E amanhã vai ser o nosso presente, né? Por enquanto, claro que é um tempo de futuro, mas quando você começar a sua aula amanhã e você ainda continuar escutando o coronavirus, present perfect. Xandão, e quando eu não escutar mais, certo? Não tem, quando eu não conseguir aí, escutar melhor, não conseguir saber nada sobre o coronavírus, passa a ser ainda present perfect? Não. Igor fez uma pergunta, né, eu já disse a vocês alguma vez. Tem uma frase em português para entender melhor? Não, porque inclusive esse tempo verbal não tem equivalente em português, Igor. É um dos meus slides, tá? Tem um slidezinho que eu vou falar exatamente sobre isso, sobre essa tradução, certo? Present Perfect não tem equivalente em português, você não tem nenhum outro tempo. Nós adaptamos essa tradução, nós fazemos uma adaptação dessa tradução para passado. Chega já lá. E aí eu vou matar agora, ó, essa ideia. Quando descobrir uma vacina para ele, quando a gente descobrir uma vacina para o coronavírus, a gente não falar mais de coronavírus, ele deixa de ter essa temporalidade com o presente, ó. Ele não vem mais para cá, certo? E como ele não vem mais para cá, o que é que acontece? Ele agora é passado. Não tenho mais conexão nenhuma entre o fato dele estar nos infectando há 60 dias atrás, porque chegou um determinado momento que descobriram uma vacina, e como descobriram essa vacina, agora nós estamos livres do coronavírus. Então, como nós estamos livres, ele quebrou esse espaço cronológico, certo? Esse espaço cronológicozinho, ele não existe mais. É como se eu fizesse isso, ó. Vou fazer aqui com essa ferramentazinha. É como se a gente fizesse isso. Eu vou fechar o tempo aqui, ó. Vou fechar esse tempo aqui. Vou fechar aqui. E aquela setinha que estava lá, fazendo aquela conexão, ela vem agora, ó, aqui. Certo? A ação, ela aconteceu no passado, e aí ela morreu aqui no passado. Não tem conexão nenhuma. Então, como eu não tenho conexão nenhuma, a ação é passado. Essa é a diferença do present perfect para o simple past. Antes, nós tínhamos essa conexão entre passado e presente. Quando descobrir a vacina para o coronavírus e todo mundo ficar de boa, então deixa de ser present perfect para ser passado. É, ó, águas passadas. Eu não tenho mais nada a ver com o coronavírus. O coronavírus morreu. Beleza? Alguma pergunta sobre o conceito? Não, né? O conceito está mais do que batido, tá? Tchau, tchau, Corona. Uma ação performada, eu gosto demais, até faltou influência aqui, né? Faltou um acentozinho. Uma ação performada no passado, que exerce influência no presente. Situações conectando passado e presente, tá? São os dois conceitos mais divulgados, as duas estruturas mais divulgadas. Eu gosto demais dessa palavra performada, certo? Acho que nem existe em português, eu criei. Uma ação performada no passado que exerce influência no presente. Bota o acentinho aqui, ó. Influência no presente, certo? Situações conectando passado e presente. Foi tudo isso que eu falei para vocês com o coronavírus. Tudo que eu falei de coronavírus com os dois conceitos, eles estão aqui. Certo? Só que de maneira mais genérica e sem estar contextualizado com a nossa animaçãozinha. Alright? Vamos movimentar. Depois na aula eu vou disponibilizar no grupo de vocês essa apresentação, certo? Eu vou transformar em PDF e jogo para vocês. De olho na dica. Qual é a dica que o Xandão quer dar logo aqui nesse slide? Então, fica de olho nessa dica que eu vou dar. Olha aí, Igão. Não existe tempo verbal equivalente em português, né? Eu não gosto de fazer essa relação direta com português nas aulas, vocês sabem disso. É mais inglês pelo inglês mesmo, vocês entenderem a estrutura dentro dos textos, né? Como é que elas se comportam, como é que a gente vai usar cada uma dessas estruturas. E especificamente aí, você tem, ó, um tempo verbal que você não pode comparar. Foi a pergunta que o Igor fez. Xandão, eu tenho um comparativo, tenho como comparar o present perfect, bababá, né? Não, você não tem como comparar. A gente pode fazer uma adaptação, Igor. Por quê? Olha só,
É muito comum, e eu já falei isso no exercício passado, quando a gente traduziu algumas coisas, né, dentro daquele exercíciozinho das plaquinhas, não existe essa tradução, ó, ele tem estado. Essa tradução, ela nasce de estruturas como essa aqui, ó. He has been, certo? Ele tem viajado. He has traveled. Ele tem comprado. He has bought. Certo? He has bought. O que é que tá rolando aqui, ó? A galerinha tá querendo fazer o quê? Assim, ó. Esse has que vocês estão vendo aqui, esse has aqui, ó, ele é o verbo ter, não é verdade? I have, you have, he has, she has, it has. Então é o verbo ter, certo? O que é que acontece? Aqui ele é verbo auxiliar, tá bom? Ele está auxiliando o verbo principal. Ele está dando uma marca de present perfect aqui. E aqui continua mesmo, ó, particípio passado do verbo, particípio passado do verbo, particípio passado do verbo. Tá tudo igual, tudo direitinho, tudo beleza. O problema está na tradução, tá? E aí entra agora, Igor, o que você falou. A tradução é sempre como passado. Ele viajou, ele esteve, ele comprou, certo? Sempre a tradução é passado. Você vai isolar pela mãe do guarda-belo, você não vai usar isso aqui para traduzir. Você não vai usar isso aqui para traduzir. Sempre a tradução, tem relação, como eu coloquei aqui, a relação sempre é com passado. Sempre é com passado. Certo? Beleza, Igor? Bota aí no chat aí. Beleza, Xandão? Tradução sempre de passado. Rogério perguntou, Ivanovska vai vir? Não sei, Rogério, ela vai vir? Sei que Lenore estava entrando nas salas para poder exatamente fazer a chamada. Ok? Quer que chame ela para vir aqui? Eu posso chamar, é só ir no chat e pedir para ela vir para a sala. Que tem alguns alunos querendo falar com ela. Alright? Ela vai gostar, que ela gosta de assistir as aulas. Passando. Auxiliar. Oi, Igor botou uma interrogaçãozinha. Minha mãe tem estado triste? Ih, não tem. Ó. Minha mãe tem estado triste. É exatamente essa tradução que está errada. Minha mãe estava triste. Minha mãe estava. Certo? Passado. Esse tem estado. Já era, bebê. Não bota esse tem, não. Mas ela. Aí dá está. Não entendi foi nada que você escreveu aí. Alright? Tem estado, pelo amor de Deus. Não bota tem estado mais, não. Mas ela ainda está. Tá, mas aí para você fazer a tradução com português é minha mãe estava triste. Certo? Sempre é a tradução de passado, sempre tem relação com o passado. Tá? Vamos lá. Auxiliar. Disse a vocês que esse carinha aqui, quando chega na terceira pessoa do singular, ele muda. Então é I have, you have, he has, she has, it has. Certo? A relação deles é sempre do sujeito com o auxiliar, né? Como está aqui, ó. A conexão sempre é dele com o auxiliar, dele com o auxiliar, dele com o auxiliar. Tem essa conjugação que eu tenho que saber. Nós usamos essa conjugação, vocês lembram, no exercício, que a gente identificava primeiro, né? Identificava especificamente primeiro quem era o referente, e depois do referente a gente ia atrás de quem? Dos auxiliares, certo? Roger Luca, professor, ter estado não é contínuo, aí tinha que ser ando, endo e indo para ser contínuo, Roger. Ando, endo, indo. Minha mãe estava dormindo. Minha mãe estava pulando. Minha mãe estava cozinhando. Aí é tempo contínuo, certo? Que é o contínuo ou past progressive. Certo? Ou present progressive, quer dizer, que dá na mesma. Present continuous e present progressive. E eu venho agora com mais, eu adiciono o particípio passado, tá?
Nesse particípio passado é o maior problema que vocês vão enfrentar, porque no particípio passado eu tenho eles como regulares e eu tenho esses verbos como irregulares. Né? Tem um probleminha para gente que tem aquela listinha. Eu tenho 5 regras para memorizar nos regulares. Beleza, dá para eu aplicar, né? Eu tenho como memorizar. Mas nos irregulares, eu preciso memorizar pelo menos uma lista dos que mais caíram, dos que mais aparecem, dos que eu mais vou encontrar em situações do dia a dia. Né? Eu trouxe alguns, né? Essa lista ela vai praticamente de A a Z, ela é gigantesca, tá? Dos irregulares. Os regulares, você tem que bater o olho nele e dizer: opa, esse não é irregular, então eu vou usar essa regra. Opa, esse aqui é irregular. Esse é o verbo é by, e aí o passado dele é isso, o participio passado dele é. Ah, já sei! Então você tem que memorizar, certo? Não existe outra fórmula, tá? Vamos andando. Vamos para as regras, que é a mesma regra do passado simples. Regra de número 1. Regra de número 1. De modo geral, todos os verbos recebem o ed. Então, se o verbo é clean, eu chego no verbo clean, tá aqui o radicalzinho do verbo, certo? O radical dele tá aqui, ó, C-L-A-N. Então, quando eu chego no C-L-E-A-N, eu venho e adiciono ao radical o ed. Quando eu faço isso, pessoal, eu transformo a voz verbal de presente para passado, certo? No caso aqui em tela, a gente vai para o particípio passado. Na conjugação fica assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo as marcações que eu estou fazendo? Bota aí Igor e Roger que estão aqui ativos no chat. Vocês estão vendo as marcações em vermelho que eu estou fazendo? Da massa. Ó, o verbo é clean. O passado simples de clean é cleaned. E o particípio passado, que é o que a gente precisa, tá aqui, ó. Eita, passei por cima, né? Vou fazer em letra menor. Eu comprei uma ferramentazinha só para poder fazer isso para vocês, preocupado com o amor que eu sinto por vocês. Só eu e Roberto Carlos. Presente, clean. Simple past, cleaned. Particípio passado. Nós queremos essa coluna. Só que quando é verbo regular, não muda não, bebê. A mesma conjugação que é passado, ela é particípio passado. Isso vale para todos aqui, certo? Presente é finished. Passado simples, finished. Particípio passado, finished do mesmo jeito. Então, essa setinha aqui, ela é apenas para marcar passado, particípio passado, passado, particípio passado, passado, particípio passado. Certo? Você não deve esquecer. Essa ferramenta eu transformei o mouse em um quadro, né? Em um quadro digital, por exemplo. Certinho? E aí eu venho, ó, para a regra número 2. Regra número 1, beleza para todo mundo. Todo mundo já disse, Xandão, é só sapecar ED para todo mundo. Sapeca ED para todo mundo. Ficar todo mundo com ED. Muito bem. Né? Eu sou o Gru. Se o verbo regular terminar com a letra E, basta acrescentar a letra D ao final. Por favor, não erra, ok? Meus filhos e meus minions não podem errar. Se é 10, já termina com E. Se termina com E, você acrescenta apenas o D. Não esquecer, por favor, ok? D. 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 Xandão, meu nome é Astrobaldo Jurássico. Se for assim, então, como você colocou ali em cima, assim, olha só, Xandão. Xandão, termina com E, ok, Xandão? Vou mudar até a cor da seta para ficar melhor para explicar. Xandão, termina com E, certo? Então você disse que a gente tem que acrescentar ED, ok? Então ficaria assim? Fica? Não, filhote. Pela mãe do guarda-belo. Quando é regra geral, você acrescenta ed, certo? Mas se o verbo terminar com dance, arrive, live,
Die, você acrescenta apenas D, bebê. Ô, bebê, você acrescenta só o D, bebê. Olha, bebê, D, D, D e D. Por favor, não esquecer. Ai, até rimou. Próximo slide, por favor. Obrigado. Number 3. Let's go to the number 3. No caso do verbo terminar com uma consoante e um especialama, joga o especialão na lixeira, tá? Acrescenta um i, você vai usar o izinho aqui, ó. É como se fosse esse y, tá? Esse i. Acrescenta aqui o i e depois você vem e coloca ed, certo? Então o que é que eu faço? O verbo aqui, ele era study. Confere? Confere, Xandão. Aqui, legal, obrigado por terem falado. Aqui também é o verbinho, ó, try com Y. Confere? Confere, Xandão. E agora eu venho para cá com Y. Confere que tem Y. Confere, Xandão. Então, antes do Y eu tenho uma consoante. 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 Eu vou dar um bicudo nesse Y. Vou colocar o I no lugar dele. Tá aqui I. Tá aqui o I, eu não pitei de vermelho. Oh, mother. Tá aqui o I. E eu venho e acrescento ED. Certo? Não tem como errar. Verbos terminados em consoante mais Y. Eu tiro o Y, acrescento o I, E, D. Morreu. Alright? Regra de número 4. Se vier uma vogal, Xandão, né? A gente acabou de falar de consoante. E se vier agora uma vogal, vogal mais Y, vogal mais Y, certo? E aí o que é que eu faço? Não modifico o Y, ele fica vivinho aqui, certo? Só prestando atenção na conversa. E eu venho e coloco ED, certo? Venho e coloco o ED. Alright? Não tem muito mistério. O problema, parte 2, a revolta, está aqui. Quando um verbo tiver uma só sílaba, ou sua última sílaba for a tônica, que é a mais forte, certo? Uma sílaba mais forte. Porque eu já citei aqui para vocês várias vezes que em inglês, ó, alguém aqui já viu isso na vida? Um acento assim, todo bonitão. Alguém já viu assim? Conseguiram encontrar acento gráfico em inglês alguma vez na vida de vocês? Não, né? Por quê? Porque não existe acento gráfico em inglês. Não existe esse acento que nós estamos acostumados com eles em português. O acento em inglês ele não veio exatamente desses fonemas que precisam de gráficos, né? Que precisam de elementos gráficos para poder assim. Então o que é que acontece? A entonação, a maneira de se pronunciar é que vai dizer especificamente onde é que está a sílaba. Então, quando tem sílaba forte, é uma acentuação, certo? Quando você pega o seu dicionário, a acentuação ela é dada por um apóstrofozinho. Vai ter um play, 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 aí na parte forte vai ter um apóstrofozinho em cima, tá? Uma outra situação é que em inglês você não tem divisão silábica, como vocês já sabem, né? Não tem acentuação, não tem divisão silábica. Então, quando você começa a escrever a palavra control e ela não deu aqui, a palavra control inteira, ela tem que descer para a próxima linha. Misunderstanding, né? Se eu fosse pegar me, um pontinho aqui para separar, né? Por exemplo. Sim. Isso não existe aí. Você fazer esse separativo, aí depois, eu boto misan, aí eu boto um hífenzinho aqui assim, aí eu vou, a palavra understanding eu boto para baixo. Não, em inglês você não pode fazer isso. A palavra misunderstanding, né, que é um desentendimento, algo que você não, um mal entendido, ela tem que descer inteira para a próxima linha, certo? Não tenho essa divisão silábica. E aí o que acontece? Vamos para cá. Se essa palavrinha aqui, ela vier CVC, então vamos lá. C,
consoante. V, vogal. C, consoante. É só lembrar daquela agência de viagens CVC. Lembrou em viajar, né? Você lembrou em consoante, vogal, consoante. C, V, C. Júlia não quer lembrar da CVC. Então, lembra de outra coisa, né? Sei lá, cachorro, vovó, cachorro, casa, vovô, casa. Então, cria alguma coisa para você poder, ó, memorizar isso aqui. Memorizar o consoante, vogal, consoante, certo? Para você memorizar, ó, esse CVC. Memorizando esse CVC, você consegue já desenrolar muita coisa. Então, terminou em CVC, beleza. Plan, CVC. O que é que acontece, Xandão? O que vai acontecer é o seguinte, você vai dobrar a última consoante. Oh, não queria isso não, cara. Quero setinha. Você vai dobrar a última consoante, tá aqui, certo? A última consoante vai dobrar e você vem de boa na lagoa e coloca E e o D, certo? Vai fazer isso em todos, inclusive eu indico vocês memorizar os mais comuns, se você tiver essa dificuldade em determinar se é apenas uma sílaba. Plan, 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 stop, 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 control, 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 prefer, prefer. Então, uma sílaba só, certo? Se você tiver essa dificuldade de pronunciar, então é melhor você memorizar. Então, aqui você já tem 1, 2, 3, 4 para você memorizar essa dobra da consoante, certo? Aqui, mesma coisa, ó. P, CVC, termina com consoante, e aí vem para cá. É uma sílaba só, Igor. É uma dúvida bastante comum, certo? Porque a acentuação dele é dada na sílaba final. Control, control, control. Aí a sílaba forte está no troll. E aí vem e, como está com a sílaba forte no final, ela dobra, certo? Prefer. Aí vem prefer e preferred. Preferred. Certo? Matei aqui a 5. Vamos para a próxima. Mesma regra do Simple Past, né? Você já sabe, continua. E aí vamos agora aplicar esse passado, essa regra, né? Aqui não está com Present Perfect, certo? Para ficar com Present Perfect aqui, vou transformar essa frase. Eu tinha colocado aqui só como passado, certo? Vamos usando no Present Perfect. Não, de verde fica horrível, horrível aí. Vamos lá. Você serve até para vocês como exercício, viu? Se é I, o auxiliar é have, asked. Confere? Confere, Xandão. My mother called me last night. Então vem my mother. É have ou é has? Deixa eu ver, Xandão. Mamãe é ela. Se é ela, é terceira pessoa do singular. She, então é has. Ótimo. My mother has called. Peter, né? O Peter. Aí Peter is the third person, Alex? Yes, it's the third person. Is he. So, if we have a he, is has on the third person. Very nice. So, Peter has asked. Tá vendo que o verbo não está mudando no participo passado? Participo passado e simple past é a mesma coisa, certo? I invited all my costs. Lembrando que é a mesma coisa aqui, viu? Regulares, pela mãe. Se ligue. I invited. Se é I. Então é I has ou é I have? Deixa eu ver. I have. Muito bem, Xandão. Você é muito inteligente. Muito legal, Xandão. Invited. I have invited. Eduardo moved from France to Brazil. Então, Dudu, Eduardo. É have or has. Primeira pessoa que colocar no chat vai receber um prêmio mágico, hein? É have or has. O chat tá lentão, né, galera? Valeu, Roger. Prêmio mágico. Chega já na tua casa. Pode esperar, hein? Vai vir junto com o almoço. Edward has moved. Very nice.
E por último, he. Se é he, é terceira pessoa. Muito bem, gritou todo mundo ao mesmo tempo. Então é he has arrived. He has arrived. He has arrived. Arrived. Oh, por que ficou junto, Xandão? He has arrived. Beautiful. You're beautiful. Certo? Aqui, se a gente estivesse usando só como simple past, e aqui eu estou usando dentro da estrutura que nós estamos estudando, hein? So beautiful, so beautiful! Eu canto muito bem, fala a verdade. I have asked, present perfect, present perfect, present perfect, present perfect, present perfect, present perfect. Certo? Belezitia? Muito obrigado, Rogério. Vamos pro próximo. Agora, ai, vou ter que estudar muito isso, né, Xandão? Vou ter que estudar muito isso, vai dar muita dor de cabeça, né, Xandão? É. Pessoal, chegou nos irregulares, certo? Você agora pegou essa listinha e fez: Meu Deus do céu, o tamanho dessa lista, Xandão. Tem grande demais, Xandão. Muita coisa pra memorizar, Xandão. Bom, se você pensar que essa lista é de A a quase Z, certo? O que é que Xandão fez pensando nas criancitas do nono anozinho? Pensou em fazer o seguinte: pegar os mais comuns, né? Assim, né? Tentei pegar os mais comuns para que vocês não fiquem com muitas cositas. O que é que a gente quer? A gente quer de vermelho para vermelho, certo? Eu não quero aqui essa coluna do meio, de jeito nenhum. Por que, Xandão? Coluna 1, infinitivo. Coluna 2, passado simples. Coluna 3, particípio passado. É essa que eu quero. Então, se o verbo é speak, que é falar, eu preciso do spoken. Show. Se. Tá muito grandona essa seta, quero uma menor. Vou mudar para azul. Já usei muito vermelho e verde. Se speak, né, que é falar, eu quero spoken. Ótimo, spoken. Se é leave, deixar, eu vou para o left. E assim vai. Forget, forgotten. Have, had. Go, gone. Get, gotten. Do, done. Say, said. Know, known. Give, given. Drink, drunk. Break, broken. 'Cause I'm broken. Fall, fallen. Swim, swam. Choose, chosen. Drive, driven. Fly, flow. Forgive, forgiven. Ride, ridden. Take, taken. Away, woken. Certo? Quero esta coluna, pessoal. Quero esta coluna. Xandão, o present perfect, a gramática. Não quer esta coluna. Não quer esta coluna. Pum. Não quero essa coluna. Pum, 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 pum. Certo? Só nos interessa swamp, do jeito que você está escrevendo aí, é pântano. A sériezinha do HBO lá, né? Do carinha lá. O Swamp Monster. Que é o monstro do pântano. Certo? Eu quero esta coluna, por favor. Aqui, claro que é presente, né? Daqui se conjuga. Sai da voz verbal presente para vir para o participo passado, tá? Então, aqui eu não quero, aqui eu não quero, eu quero aqui. Lembre-se que eu vou, quando acabar a aula, né? Que eu tenho aula na segunda série, quando acabar eu passo essa apresentação para vocês. Vocês ficam com elas para estudar. Lembre-se que uma apresentação dessa que o professor faz para vocês é um recorte na matéria, né? Se bem que aqui está mais completo, porque a gente já vinha fazendo esses recortes e agora a gente está revisando no nosso retorno aí das nossas aulas, certo? Como a gente está fazendo esse retorno das aulas, aí a gente está revisando. Vamos agora pegar, vamos aplicar em algumas frases, ó. Vamos fazer junto, certo? Lembre-se que aí é passado simples. Eu não quero passado simples. Eu quero exatamente a estrutura no present perfect. Então, vamos para cá. Peter drove.
Tem alguma mudança aqui nesse verbo do drove? Prestaram atenção em alguma coisa? O verbo é drive. Aí, Pedrão, esse homem mesmo. Peter has driven. Vão se ligando nisso aí, hein? O Lelê também botou aí embaixo, ó. Certo? Show. Agora eu venho esse lie on. Muda. Pesquisa aí no Google. Vá. Vou deixar assim, ó. Juancito. Já sei que é terceira pessoa do singular, né? Porque é Juan. Se é Juancito, é ele. Se é ele, é has. E eu quero agora o verbo lie. Sem ser de mentir, viu? Sem ser, ó. Vou colocar no chat aqui, ó. Sem ser esse aqui. Procure o particípio passado desse lie. Será que é lie? Vixe, como tão lentos. Igor geralmente tá logo de chapa. Vou passar para o run, esperando essa resposta no chat. Letícia entrando agora na aula. Lelê, pelo amor de Deus. We run 5 kilometers. Lembre-se que Juanzito tá em aberto, hein? Opa, alguém já botou run. Então, we have run. Se eu tivesse no PC, até procurava. Agora, próxima. Balked. Fica balked mesmo? Epa, Lele botou laid. Letícia é Letícia mesmo, viu? É irregular. Todos aqui são irregulares. Tá aqui, ó. Peraí que eu vou fazer o lay aqui. Lele colocou. Lele tem um ponto extra na disciplina de metafísica dos astros. Eu vou reconstruir a frase do Juan has laid. Próxima, facílima. Pelo amor de Deus. Xandão, I have. E aí, esse box permanece? Valeu, Igão. Isso mesmo. Esse I box permanece ou muda? E aí, isso aí, mano, Roger, permanece, mano, tamo junto nas quebradas. Bogt. Tô achando que essa muda, hein, Xandão? Ai, meu Deus, você acha que muda? Eu tenho quase certeza, Xandão. Last Thursday, I and John ate an entire pizza together. Tô achando que muda, pessoal. Vou falar baixo. I and John, we have. Aí, fica assim? Tem certeza? Tem certeza que fica o ate? Posso dar uma dica? Eaten. Qual foi a dica? Dores. Pedro, se eu vou beijar o monitor. Parabéns. É isso mesmo, cara. We have eaten. Tô emocionado. Tantas respostas corretas. Agora a próxima, pessoal, é I. I have. E agora é thought. É o passado de think. Como seria o passado de think? É esse passado aqui, o particípio passado de think. Think é assim, ó. Think. Eu quero o particípio passado de think. Everybody. Ih, Pedro. Permanece o quê? Será que permanece? Será? Mais alguém diz que permanece? Alguém? Opa, vou escutar uma pessoa dizer sim. Sim, permanece? Produção? 0800, opa, João, está chegando aqui, hein? Nossas atendentes estão muito ocupadas hoje. Chegou aqui João dizendo que sim, né? Opa, Letícia colocou também, acho, está chegando, né? Algumas outras pessoas também falando aqui pelo 0800. Então é isso mesmo, pessoal, permanece, viu?
Fernandinha também, tá? Todas as informações chegando. Nossas atendentes estão muito ocupadas hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Mary made some cookies for our road trip. Mary made. Mary, certo? Se é Mary, Mary has. E agora eu tenho make, made, made. O verbo é to make. Depois de to make vem made. Será que é make, made, made? Vamos pro chat. Todo mundo dessa sala, Maria, respondendo, todo mundo ultra, hiper, mega inteligente e bonito. Olha só. Nunca tem uma sala tão bonita. Opa, Igão já chegou e já sapecou, disse, permanece, meu irmão. Será que permanece? Eita, Esther disse, permanece, é made. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pedrão diz, moke? Que é isso, Pedro? Moke? É? O verbo moke é do verbo moquear, é? Eu sei, foi erro do corretor. O corretor não estuda? O corretor fazer o quê? Aí quer responder correto. Vai pra lá. Mary has made. Certo? Belezinha? Fizemos todas as conjugações para o que a gente quer, que é o present perfect. Obrigado, Lele. Lele colocou também as duas Leleis, né? Lele M e Ana Lele. Tá aí, ó, conjugadinho, certo? Beleza? Vamos para a próxima fase do jogo. Afirmativa, negativa e interrogativa. Pessoal, para os nossos textos, certo? Para as nossas leituras de prova, leituras de prova de concurso, qualquer tipo de leitura. Ixi, que é isso? Caio ligou e desligou, sei lá o que foi. Afirmativa. Se a frase for afirmativa, eu preciso dessa estrutura aqui. Sujeito, auxiliar, verbo flexionado no particípio passado, mais o complemento da oração. Beleza? Peguei um texto. Nesse meu texto, eu observei aqui que essa estrutura apareceu no texto. Sujeito, auxiliar, aqui já sabe que é res porque é a terceira pessoa, verbo flexionado com ed, a guitarra, certo? Então o que é que acontece? Especificamente, eu sei que o carinha está tocando guitarra, certo? Em um espaço de tempo entre passado e o presente, o agora. O ato de tocar guitarra, ele está exercendo uma influência na vida dele no passado até hoje. Então eu tenho um espaço temporal. E você vai começar a aplicar esses conceitos, certo? Especificamente dentro dos textos. Pegou o texto, bateu o olho no texto, viu que nesse texto tem essa estrutura, não tenha medo, certo? Viu que no texto tem a estrutura aqui do jeito que ela está, ó. Has played, apareceu auxiliar, mais verbo flexionado no particípio passado, então é present perfect. Aí depois você ativa o conceito dentro desse texto. Que espaço temporal é esse que está sendo explicado do carinha ter começado a tocar guitarra no passado e até hoje esse ato de tocar guitarra exerce influência? Será que é porque ele é músico? Será que é porque ele fez um grande show? E aí a gente tem que ter o restante do contexto para poder responder de forma correta, não é verdade? E aí vamos continuar. Agora a frase negativa. Muito igual às outras estruturas, né? Você tem o sujeito, você tem o verbo, o complemento e sempre tem a partícula de negação, a partículazinha negativa, essa partícula de negação, né? Tem vários nomes ou apenas o não, né? Aparece agora, então como aparece, ó, observe que a estrutura ela é praticamente a mesma da afirmativa, ó, é a mesma da afirmativa, ó. É a mesma da afirmativa. É a mesma da afirmativa. Só muda que aqui entra a partículazinha de negação, certo? É a única diferença que tem. E aí, ó, he has played the guitar, he hasn't played the guitar, certo? E da interrogativa, como sempre existe em inglês, né? Existe essa troca. A gente estava com auxiliar, auxiliar e agora auxiliar pum, vem para cá, para o início da oração. O auxiliar agora vem para o início dela. Então fica, has he played the guitar? Pergunta de prova, né? Perguntas de concurso, perguntas de texto, perguntas de várias situações que envolvem esse tempo verbal. Um aluno chegou,
fez toda a estrutura, conjugação bem direitinho, ó, botou auxiliar no início da frase, botou depois o sujeito, fez a conjugação verbal correta, colocou ele no ED, aplicou dentro do texto, aplicou dentro do contexto, viu que era aquilo, precisou criar uma frase interrogativa. Esqueceu da interrogação, tá? Já falei isso para vocês N vezes. Em inglês não tem acento gráfico. O acento em inglês ele é dado na entonação, né? Ele é dado exatamente nas perguntas, não é verdade? Na maneira que essas perguntas são feitas, na maneira que essa frase é pronunciada, a entonação da palavra, se cai, se sobe, papapá. Se eu não colocar a interrogação aqui, eu não tenho uma frase interrogativa, certo? Dois, se eu não colocar a entonação da pergunta, eu não tenho uma pergunta. Observe. Has he played the guitar? Has he played the guitar? Has he played the guitar? Tem entonação de pergunta? Deixa eu ver agora. Has he played the guitar? 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 Então eu coloquei a entonação de pergunta, certo? Diferente do primeiro contexto que eu coloquei aqui para vocês. É quase uma frase afirmativa, né? Has he played the guitar? Você sabe que não é afirmativo porque a gente tem um auxiliar no início, mas a entonação que eu estou dando não é entonação de pergunta. Então, ó, tem que se ligar, certo? Se eu precisar transpor, retirar de um texto ou de uma situação comunicativa e jogar para uma redação ou para um exercício ou precisar de alguma coisa, eu tenho que colocar a interrogação. Não posso ficar sem a interrogação, certo? Não posso ficar sem colocar a interrogação porque deixa de ser pergunta. Confere? Beleza. Vamos passar para cá. Tá chegando o final já. Finalzinho da revisão. Os advérbios que se conectam com o present perfect. São dois, certo? Os dois estão conectados diretamente com o present perfect. Quem são? É o for e o since. Certo? Você usa esse for juntinho com períodos de tempo, tá? E você usa esse since com o início desse período. Esse since aqui, para Iguinho que gosta, a gente pode fazer essa conexão com o desde, certo, Iguinho? Desde, certo? Esse for aqui, ele se encaixa um por 2 horas, né? Por cinco semanas. Às vezes ele se encaixa nessa métrica, às vezes não encaixa, certo? Não dá essa encaixada. Mas faz assim, ó. For 2 hours, for 5 weeks, for a long time, for 5 days, for 6 months, for a week, certo? A gente consegue identificar na frase, ó, auxiliar. Opa, isso aqui não. A gente consegue identificar na frase auxiliar. Aqui é present perfect continuous. A gente vai ver isso só no ensino médio, certo? E juntinho a gente tem, ó, o for. Aqui ficou mais fácil, ó. Has lived, present perfect. E juntinho dele veio, ó, o for. Tá? É como se eu dissesse, agora eu tenho certeza que é present perfect. Por quê? Porque eu tenho o verbo auxiliar, o verbo principal está flexionado e eu ainda tenho, ó, o for para poder marcar esse tempo verbal. Certo? Quando a gente vem para cá, para o since, a ideia é a mesma. Ó. I've been waiting, aqui é a mesma frase lá de cima, certo? Com present perfect continuous, auxiliar, participo passado, né? E aqui você não vai precisar agora ver agora, então ó, o since aqui. Sarah has been away, tá aqui, ó, has been, e eu venho e marco mais ainda o tempo com o since. O since ele é um marcador temporal, ele é aquele advérbio de tempo, tá? Ele fica ali conectado com esse verbo para mostrar esse espaço de tempo, para marcar esse espaço de tempo, que é desde isso ou que é por tanto. Então esse por vai dar uma ideia de continuidade.